Olá, Larissa, da Ética Digital, e neste vídeo vou falar como alavancar definitivamente sua carreira na organização. Deixa eu te contar uma história. Na minha vida profissional de consultora empresarial, tive a oportunidade de selecionar muitos executivos. Na maioria deles, a gente pode dizer que eram inteligentes, CVs muitas vezes invejáveis e sabiam usar a tecnologia a seu favor. Provaram que conseguiam realizar o seu trabalho. Porém, algumas habilidades, aptidões o diferenciavam dos demais, e estes eram selecionados. Ora, saber usar isso a seu favor vai elevar drasticamente suas chances de entrar ou de crescer no mundo corporativo. São as chamadas hard skills e soft skills. O termo skill, em inglês, ele pode ser traduzido como habilidade, competência. Hard skill e soft skills, respectivamente, são as competências técnicas e as habilidades subjetivas de um profissional. As hard skills são as habilidades profissionais que são quantificáveis, ou seja, que podem ser facilmente mensuradas e apresentadas, seja por meio de cursos, graduação, de treinamentos, livros, dentre outras coisas. Antigamente eram consideradas assim diferenciais, porém hoje são consideradas mandatórias. Alguns exemplos que a gente pode falar de hard skills são proficiência, por exemplo, em língua inglesa, graduação, especializações, mestrado, doutorado, certificações específicas, manejo de ferramentas, operação de máquinas e assim por diante. Porém, são as soft skills que diferenciam os líderes, pois envolvem lidar com outras pessoas e consigo mesmo. Apenas inteligência e experiência já não bastam. São habilidades mais subjetivas de cada indivíduo e que se relacionam com a sua personalidade, caráter, crenças e valores. Daniel Goleman, que imagino que você possa conhecer, psicólogo especialista em inteligência emocional, define as soft skills como traços e comportamentos que caracterizam nossos relacionamentos com outros. No inglês, as soft skills também são conhecidas como people skills. Vamos falar hoje de 11 soft skills mais valorizadas no mercado. As 6 primeiras são citadas pela revista Forbes Brasil. Aqui, vou agora partir para o Flipchart. Eu trouxe para vocês essas 11 e a gente vai ter a oportunidade de discorrer sobre elas ao longo desse vídeo. A primeira, chamada Soft Skills, se refere à comunicação eficaz. E eu acredito que se você não viu um outro vídeo que eu já postei, eu falo exatamente sobre comunicação eficaz. Ela é extremamente requerida. Por quê? Porque faz com que a sua mensagem, os seus objetivos cheguem da forma correta para o seu receptor. E mantém uma relação muito mais ativa, muito mais clara, né? Muito mais vigorosa. Quando a gente fala de comunicação eficaz, ela está extremamente ligada a uma coisa que nós chamamos de escuta ativa. Vou colocar aqui, escuta ativa. E normalmente, quando nós falamos sobre escuta ativa, temos que entender a profundidade que esse tema trata. Porque não é só a gente chegar e parar e ouvir, parar e escutar. Porque muitas vezes a nossa mente ela não está presente no momento. Estamos aqui falando, mas na realidade a mente ela está em outro lugar. Não é? Quando a gente está com uma comunicação, né, ativa, a nossa escuta ela é diferente. A nossa escuta
ela entende o outro, ela está atenta ao que o outro diz, ela percebe os sentimentos, inclusive percebe, eu gosto de dizer, o que não está sendo dito, né? E gera um rapport, né, com o outro. Algumas coisas que sempre estão ligadas à comunicação eficaz. Uma é a assertividade, que eu também já falei para você. Então, a assertividade, ela trata nessa comunicação eficaz como uma comunicação clara, transparente, né, objetiva e extremamente respeitosa. Né? Então, isso é o que, de uma forma bem resumida, a gente fala em relação à assertividade. E ela tem no seu contexto o que a gente chama retroalimentação. Então, você que é o comunicador, você tem que entender se a sua mensagem está comportando, ela está assertiva, e se o outro lado está percebendo, está recebendo o que você está dizendo. Então, isso é função, sim, do comunicador. Então, essa é uma soft skill extremamente requisitada que faz toda a diferença em relação à sua atuação como líder, como empresário, como empreendedor, como profissional, ok? E agora a gente vai falar sobre a segunda soft skills. Então, quando nós falamos sobre pensamento crítico. Em pensamento crítico, nós queremos chamar os nossos profissionais para olhar além do que está acontecendo. Ele tem uma percepção muito mais analítica, ele tem uma percepção muito mais sistêmica do que está acontecendo, tá certo? Então, quando um profissional ele tem um pensamento crítico, esse profissional ele tem um olhar que não se limita. Ele tem um olhar de parar e sempre perguntar para si, não é? E para o outro, como nós podemos fazer isso melhor? Será que o que estamos fazendo está sendo suficiente? Será que precisamos aprimorar? Será que a gente tem que deixar de realizar algo? Tem uma visão agregadora o tempo todo. Então, ele olha aquela matéria e simplesmente assim, então deixa eu te dizer um exemplo. Vamos começar a realizar um projeto e eu chego, olha, vamos realizar e vamos ter que desenvolver nossa equipe para esse novo produto que nós estamos lançando. E aí, esse profissional, ele entende o negócio, o produto, o alcance, ele se aprofunda naquele tema. Enquanto que outros profissionais escutam e só fazem assim o que é limitado, o que é determinado. Então, ele não tem esse pensamento crítico, ele não se aprofunda, ele não estuda. Então, vale aí a pena você entrar nesse tema e se aprofundar nesse tema. E ainda sobre isso, eu posso colocar aqui pensamento crítico e pensamento criativo. É engraçado que, como nós falamos como pensamento criativo, esse pensamento ele está como um crítico sempre à busca de novas oportunidades. O pensamento criativo ele sempre vê oportunidades, né? Sempre está aberto a novas oportunidades. Tem uma escuta muito mais ampliada, não fica preso a molduras, né? Passa e pensa fora da caixa. Isso é bem bacana. Vamos para o terceiro, quando nós falamos aqui de resiliência. Resiliência é a nossa capacidade de voltar, a nossa capacidade de reerguer, a nossa capacidade de até assim, de não quebrar mesmo. Ela vem não só da física, muito usada pela engenharia, mas é a capacidade que a gente tem. Embora a gente vá falar sobre flexibilidade, quem é resiliente, ele consegue meio que se adaptar. Se a gente falar
de um galho de uma árvore, que ele não é aquela coisa rígida, ele consegue passar pelos ventos, pelas ventanias sem quebrar. Por quê? Porque ele tem uma flexibilidade que vem e que volta. Então, essa capacidade é extremamente requerida nos dias de hoje, porque estamos falando em dias, você sabe melhor que eu, de mudanças constantes. Então, quem é resiliente, ele sabe, ele trata de uma forma muito melhor e sobrevive e vive muito melhor dentro desse novo contexto, né, de mudanças que a gente está vivendo. Um quarto que eu posso colocar, a quarta soft skill, é a empatia. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. É uma soft skill que todo mundo, vamos dizer assim, conhece, ou a maioria conhece, mas poucos se utilizam dela. Então, é como se fosse assim, olha, ok, estou lhe escutando, mas se eu fosse você, eu faria isso. Mas a empatia não tem nada a ver se eu fosse você. Na realidade, é você enxergar por outra lente. Você colocar a lente do outro, tá certo? E sentir tanto a alegria como sentir a dor do outro. Eu gosto de dizer isso, que eu acredito que, de uma forma bem simples, a gente consegue chegar no que realmente é uma empatia. É quando você se conecta com o outro, sendo capaz de sentir o sentimento do outro. Isso é uma boa empatia. E isso é que faz com que sejamos realmente humanos e consigamos perceber. Essa é uma excelente capacidade e que não tem tecnologia ou máquina que seja capaz de sentir, né? Então, com certeza, essa é uma skill do futuro. Ok? Vamos para a quinta skill. Liderança. Liderança, nós poderíamos passar aqui 8 horas falando sobre liderança, porque é um tema extremamente amplo, não é? Mas a liderança eficaz hoje é uma liderança que é uma liderança participativa, colaborativa, é uma liderança através de valores, é uma liderança realmente que não se faz mais por posição, mas se faz por inspiração, né? Então, estamos em um outro momento de liderança, onde não é mais o eu que importa, que está em primeiro lugar, mas são todos que estão à sua volta. Se você pensar no outro e você agir e você trouxer essas pessoas, faz toda a diferença. É a liderança por propósito. Então, essa é a liderança, essa é a skill que nós estamos nos referindo. E ainda, dentro desse processo, vamos falar da sexta soft skill. Essa, eu sou apaixonada, Cortella fala bastante e o Brasil precisa muito, que são chamadas ética no trabalho. Ética no trabalho. Ética em tudo que você fizer. Integridade, não é? Quando a gente faz ao outro o que gostaria que o outro fizesse conosco. Essa é a regra de ouro, não é? E entra tantas coisas como respeito, transparência, honestidade, verdade, né? Eu faço o que eu tenho que fazer, que eu posso fazer e que quero fazer, não é? Então, quando você tem ética, você já é um profissional diferenciado no seu meio, né? Então, assim, vale a pena conferir e ser um profissional de confiança, porque sem confiança é difícil liderar. E eu quase posso lhe dizer, é impossível liderar. Você pode até chefiar, mas liderar, não. Vamos falar, licença aqui, vamos falar da
capacidade de se adaptar, a adaptabilidade. A adaptabilidade, hoje, se você não ouviu falar, ou já ouviu falar bastante, a gente pode dizer que é uma skill do mundo VUCA. Do mundo VUCA, que é uma sigla em inglês, mas onde a gente diz volatilidade. Tá certo? Primeiro a gente vai falar da volatilidade do mundo hoje que estamos vivenciando. Então o mundo é volátil. Então, diga-se de passagem que nós estamos vivenciando esse tempo de mudança onde as bolsas caem, ou a taxa varia. O que era uma verdade há uma semana atrás, hoje já não é. Tá certo? A globalização que estamos inseridos. Tá certo? Então, essa volatilidade que estamos vivendo é um mundo incerto. É um mundo de incertezas. É difícil você chegar hoje e dizer assim, olha, antigamente a gente fazia, vamos fazer um planejamento estratégico para 10, 15 e 20 anos. E a revisão eram revisões anuais. Eu posso até fazer minha construção futura, mas as revisões não são mais anuais, nem podem ser. Podem ser que essas revisões sejam quinzenais, sejam mensais, sejam semestrais, bimestrais. Não importa mais é a data, e sim a atenção ao mercado e você, online real time, você está apto a realizar as mudanças necessárias na estratégia. Por quê? Porque o mundo é incerto. Olha, estamos vivendo em um meio a pandemia, nesse momento global, não é? E vejo que isso alterou toda a parte de consumo, alterou nossa economia, alterou os negócios, alterou as carreiras, alterou as formas de conexão, enfim. Então, o mundo é incerto, tá certo? E a gente pode dizer que o mundo é complexo. Quando a gente fala de complexidade, o que acontece? Eu acabei de falar da globalização. O que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na China, né? O que acontece na Índia, o que acontece em qualquer outro país, ele nos afeta diretamente e assim sucessivamente. A gente não está mais isolado, não estamos aqui trabalhando mais com o nosso vizinho. Nosso vizinho são os outros países, tá certo? Então o mundo é complexo. Essa conexão ela existe. Então você não pode mais se bitolar ou se fechar uma caixa a uma identidade de um endereço. O nosso endereço é o mundo. E a gente fala que esse mundo ele é ambíguo. Antigamente tinha-se muitas certezas, não é? Então, se você pensa assim, tá certo? E aí você faz um contraponto com o que o outro posiciona. E hoje a gente fica, por que não os dois? Qual é o pensamento que a gente pode tirar desses dois em que a gente gere uma outra conexão, um outro valor, um outro significado, tá? Então, essa ambiguidade do mundo estamos vivenciando, tá certo? Então, quando a gente fala aqui da adaptabilidade, a adaptabilidade a esse novo mundo, não é? Porque ele hoje é a nossa realidade, ok? Vamos para a resolução de problemas. Você vai ver em um outro vídeo, estamos falando exatamente dessa capacidade. Essa é uma soft skills que diferencia o profissional, eleva drasticamente a sua capacidade a resultados, a produtividade, a eficácia. Porque quando a gente fala resolução de problemas, a gente está dizendo, primeiro que você já não faz mais parte do problema, você faz parte da solução, não é? E você tem a coragem de colocar esse problema na mesa para resolvê-lo. Então, quem não quer pessoas que são resolutas, tá certo? E que usam de tecnologia, usam de indicadores, usam de ferramentas e de estratégias
com não só dados, mas informações que transformam em conhecimentos sólidos. Só isso já faz com que você tenha um outro resultado e represente um outro resultado para aqueles que estão ao seu redor. Vamos falar da colaboração. Colaboração. Hoje, não falamos mais do indivíduo e daquela representação, não sei se você, várias fotos, não sei se você já teve a oportunidade de ver isso, de liderança, era uma liderança só. Era uma liderança que crescia ou subia como se fosse indo isoladamente, mais fechada entre si, mais sozinha mesmo. Esses líderes, eles tinham uma vida, inclusive, solitária, tá certo? Hoje, falamos de um processo de colaboração. Não existe verdades aí absolutas no mundo corporativo, tá certo? Estamos falando, não quer dizer que o outro não esteja com a verdade, mas são múltiplas verdades, são múltiplas lentes que agregam e se somam. Então, eu tenho que ter pessoas com pensamentos diversos que venham e olhem para aquele tema de uma forma diferente. Então, eu posso ter aí formações diferentes, áreas diferentes. Por quê? Porque a forma que um engenheiro pensa é diferente da forma como um gestor de pessoas pensa, na forma de que um economista pensa, que um advogado pensa. Esses olhares diferentes sobre o mesmo ponto fazem com que aquela análise ela cresça, aquele resultado, ele dê um salto qualitativo no processo. Então, quando a gente pensa em colaboração, a gente pensa, sim, em juntar pessoas diversas e pensa o seguinte, já não dá mais para essas estratégias serem tomadas no individual e simplesmente serem compartidas. Elas têm que ser tomadas de forma coletiva. Existe uma inteligência coletiva. Então, aprender a lidar com isso, aprender a inspirar, aprender a trazer pessoas para junto e trabalhar de forma colaborativa eleva e muito a sua capacidade de lidar nessa nova realidade, tá? Então, é uma excelente software skill. Vamos falar de flexibilidade. Falamos de resiliência, não é? Mas a flexibilidade aqui é o quão você é duro e o quanto você pode ser flexível. Porque as pessoas às vezes confundem muito. Primeiro eu gosto de dizer assim, a gente tem que ser duro com o problema e suave com as pessoas. E nas empresas, muitas vezes, eu vejo exatamente o contrário. Ser duro com as pessoas e suave com os problemas. O que isso quer dizer? Quando eu sou duro com os problemas, quando ele vem, eu trabalho, eu trato esses problemas, coloco ele na mesa e faço de uma forma que, se aconteceu, eu não apago só o incêndio. Eu, além de apagar um incêndio, eu analiso o processo, eu analiso a experiência do cliente e vejo o que é que a gente precisa adaptar, ou melhorar, ou mudar, ou eliminar. E aí eu estou sendo, sim, duro com o problema. E suave com as pessoas, porque aí a gente não está correndo atrás de culpados e nem culpando por erros, porque isso limita, inclusive, o processo criativo, não é? Então, esse é um formato. E quando a gente fala que essa pessoa tem essa habilidade de ser flexível, ela entende isso e vê cenários diferentes, escutas diferentes, formas diferentes. E eu consigo ver e consigo, de repente, mudar alguns caminhos, mitigar algumas falhas ou alguns erros. E eu não sou mais aquela pessoa, né? A gente não está falando mais daquele autoritarismo, mas de uma pessoa que escuta, pondera e se coloca de forma que os outros entendem aquele propósito e ele serve sempre como uma ponte, né? Ele não fecha, ele abre. Acho que essa é uma boa forma de falar sobre flexibilidade. E nós vamos aqui para nossa última soft skills, mas não menos importante. Trabalhar sob
pressão. Ora, trabalhar sob pressão. Trabalhar sob pressão, não quero mais dizer, e nem quero dizer diretamente, é trabalhar sobre uma liderança que cobra, que puxa, porque aí eu posso dizer, eu trabalho sob pressão porque meu líder me cobra o tempo todo. Mas deixa eu te dizer, quando a gente fala de uma habilidade de trabalhar sob pressão, é trabalhar hoje em um mundo, não é a tua liderança, que precisa de tomadas de decisões mais rápidas, porque ele gira mais rápido. O tempo de produto, ele é outro. Então, eu não vou ficar discorrendo com você aqui hoje sobre isso, porque também acho que teria várias formas, inclusive gráficas, para a gente falar sobre o tempo de produto, mas ele deu uma reduzida grande. O nosso time anterior é totalmente do nosso time, diferente do nosso time presente. Então, a gente tem que tomar decisões ágeis, mas corretas. Então, isso é a pressão que nós colocamos. A gente tem que ter informação sobre a experiência do cliente, sobre o comportamento do mercado, sobre a visão dentro e fora da organização, sobre como surpreender, sobre como gerenciar, liderar, fazer crescer o seu resultado junto com a corporação. Tantas coisas que a gente tem para pensar. Então, esse conjunto, ele faz com que muitas pessoas ou se fechem ou não aguentem trabalhar nesse meio. Então, saber lidar com isso de uma forma positiva, saber lidar com isso como uma forma de desafio, saber lidar com isso de uma forma que lhe retroalimente é uma excelente qualidade. Porque você lidar tudo isso com um peso, com uma dor, como uma coisa que está lhe desgastando, ora, isso não é positivo para ninguém, não é? Então, e ela também, quando você acaba tendo um conjunto de outras habilidades e competências, isso aqui faz toda a diferença na sua vida. Então, nesse momento e nesse vídeo, nós falamos de hard skills e de soft skills. Não vou deixar de terminar com você aqui sem ponderar e sem te dar um conselho em relação às hard skills e soft skills que eu separei aqui para você. Principalmente quando a gente fala disso, a gente fala de uma coisa que já falamos em uma skill, que é a ética, e aqui eu vou fechar. Tudo que você fizer, faça com integridade. Vou dizer de novo, tudo que você fizer, tudo, absolutamente tudo, faça com integridade. Porque à medida em que esse valor está intrínseco em você, seu modelo mental, seu mindset, ele vai ser agregador. E as pessoas vão se beneficiar de ter você junto com elas. Se você gostou, agora sim, se você gostou, dê um like, compartilha, traga temas que sejam relevantes, importantes para a sua carreira, para você, dentro da organização ou como empreendedor. Estamos com um canal no YouTube, no Instagram e no Facebook. Larissa, da EdSkill Digital.